Olá, vamos falar sobre as reformas educacionais no Brasil contemporâneo. Qual a importância das reformas educacionais no Brasil? Gadotti, 1995, de acordo com Souza, as reformas educacionais têm como objetivo de suprir as necessidades das escolas com recursos adequados com funcionamento e qualidade de ensino, promovendo assim o desenvolvimento da escola, da leitura, além de focar na qualificação profissional. Não há como construir uma sociedade voltada para a cidadania, ética e valores, famílias sem educação, possa ser o alicerce, os pilares da dignidade. A sociedade nos mostra como se as políticas públicas educacionais, avançando mais no conhecimento, pode pôr as áreas profissionais a fim de prezar a qualificação da educação. Com isso, tem peça fundamental para o crescimento da sociedade. A qualidade da educação é um assunto extremamente complexo, além de que pode retratar o trabalho e como os docentes, sua didática, a estrutura da escola, entre os outros fatores, que influenciam no ensino do indivíduo. É um conceito muito influenciável, muito amplo, além de ser tratado pelas políticas públicas e profissionais, educadas e focadas na questão escolar. Segundo Gonderbeck, vamos deixar uma imagem desse professor, que se chama José Gonderbeck, em 1993, a educação sempre foi considerada um bem em si, pelas oportunidades que oferecem enriquecimento cultural, mas isso, e por isso só não cria as condições para que a universalização do acesso à escola se transforme em prioridades das políticas governamentais. Então, qual é o objetivo das reformas educacionais? Pretende-se que o movimento crie uma igualdade de oportunidades. A partir daí, floresciam as diferenças naturais, segundo os talentos e as características de cada um de nós. O ensino deve ser leigo, ou seja, sem a influência e a orientação religiosa, que tínhamos marcado os processos educacionais até então. Vou começar falando o que é a reforma educacional. A reforma educacional nada mais é que um tipo de modificação do sistema educativo com o objetivo de melhorar ele. Esse tipo de iniciativa compreende diversas arestas, já que se pode desenvolver a partir de diferentes perspectivas, de acordo com a análise realizada por quem impulsiona as reformas. E agora eu vou falar quais são as implicações das reformas educacionais no contexto brasileiro. Uma das implicações que as reformas educacionais brasileiras sofrem são diferentes tipos de processo de privatização da educação pública. E isso implica diretamente na democratização do sistema educacional. As reformas educacionais de 1988, ela foi elaborada sem a participação social e ela não atendia às reivindicações e expectativas dos profissionais de educação na época. De 1988 para cá, aumentou-se muito o número de escolas, de instituições de ensino. Porém, isso não leva a uma concepção de que a educação melhorou no país. Não, só aumentou o número de escolas e instituições de ensino no país. Contudo, nos últimos 3 anos, houve-se mudanças na estrutura da educação brasileira, levando a alguns avanços, mas ainda há desafios a serem superados. Esses desafios seriam mais facilmente combatidos com a participação, intervenção e organização de entidades dos movimentos sociais, fazendo com que estes problemas na área da educação, sejam superados e estejam no rumo certo. Política educacional. As políticas educacionais devem promover o engajamento escolar visando garantir a todos os cidadãos brasileiros o direito ao acesso à educação em seu estado e município, facilitando assim o acesso à educação de jovens e adultos que precisam conciliar trabalho e estudo. Eles são estabelecidas por processos pedagógicos nacional, são discutidas as temáticas necessárias para garantir uma educação de qualidade. Exige a participação da sociedade como um todo, educadores, alunos, pais e governo. São instrumentos de ações que garantem a execução das diretrizes no âmbito da educação em um país, sendo de muita importância na garantia de uma universalização de acesso e da qualidade do ensino oferecido nas escolas.
Algumas políticas educacionais. Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Elas são voltadas para jovens que não terminaram os estudos na idade correta. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criada para ampliar a oferta de curso profissionalizante e de educação tecnológica. Programa de Universidade para Todos. Foram criadas para estudantes de baixa renda, como Bolsa Estudo. Programas de Escola Acessível, cujo objetivo é melhorar as condições e acessibilidade das escolas públicas. A dualidade do sistema educacional brasileiro, que conferia ao povo uma educação dessemelhante daquela conferida à elite, é herdada pela Primeira República juntamente com a desorganização que se arrastou durante o período monárquico. Surgiram inúmeras reformas para resolver a desorganização do sistema educacional, entre elas a Benjamin Constant, a Lei Orgânica Rivadavia Correia, a Carlos Maximiliano. Porém, foram apenas reformas paliativas, pois não se buscava mudar a estrutura educacional. Mudava-se até o sistema, mas a base da educação continuava. O modelo educacional que privilegiava a educação da elite em detrimento da educação popular é posto em questão na Primeira República. Mas os ideais republicanos que pretensamente alimentavam projetos de ver um novo Brasil traziam intrinsecamente resquícios de um velho tempo, cujas bases erguiam as colunas da desigualdade social, em que no cenário real estava de um lado a classe pobre, sempre relegada a segundo plano, de outra a classe dominante, expandindo cada vez mais os seus privilégios. A Revolução de 1930 criou uma efervescência ideológica que operou importantes discussões e transformações no campo educacional. Parecia que o país tinha realmente acordado para a importância da educação e para a necessidade de garantir a todos esse direito. O Decreto número 19.850, de 11 de abril de 1931, criou o Ministério da Educação e as Secretarias de Educação dos Estados. Em 1932, com o ideal de educação obrigatória, gratuita e laica, entre outros, surgiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, com o objetivo de tornar público o que era e o que pretendia o movimento renovador. Boa tarde, meu nome é Patrícia, eu sou professora há 16 anos na Rede Municipal de Ensino de Morrinhos, Goiás. E vou estar respondendo algumas perguntas aqui para uma aluna do Instituto Federal de Morrinhos, Campus Morrinhos. Tá? Então a primeira pergunta é: em vista do passado, quais foram as mudanças ocorridas na questão das metodologias de ensino da escola? Bom, à medida que o tempo vai passando, em qualquer área, as coisas vão mudando, principalmente na escola, O que acontece? Novas ferramentas vêm surgindo, No nosso caso, a sociedade precisou acompanhar a questão da mudança, que vem chegando com força total, que é a tecnologia, que antes não havia, Então, antes, os alunos precisavam fazer pesquisas em livros, passar tempos, horas e horas em uma biblioteca pesquisando em livros. Hoje, isso está bem mais fácil, porque os alunos têm acesso à internet, As escolas que têm a sala, com os computadores à disposição de todos os alunos podem estar fazendo pesquisa a respeito de qualquer assunto. Em algumas escolas, o uso do celular também é aceito, de modo que os alunos se adequem ao conteúdo que o professor ministra dentro de sala de aula.